Bom, agora tá gravando. Então, substantivo pode ser comum ou próprio. Então, assim, o comum, como eu disse, é nome geral, nome genérico. Então, cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro, esses nomes gerais. E substantivo próprio é o nome de pessoa, de lugar. Então, é nome que escreve com letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Então, todos esses a gente fala que é um substantivo próprio, tá? Porque ele é o nome de pessoa e é o nome que a gente usa geralmente letra maiúscula mesmo. A gente tem o substantivo concreto e abstrato. Então, ou ele vai ser concreto ou ele vai ser abstrato. Concreto, eu geralmente falo que são aqueles substantivos que você consegue imaginar ele. Então, são substantivos que você, se você pensa, por exemplo, em uma pedra, você consegue imaginar uma pedra, né? Então, ele é um substantivo concreto. Se você pensa numa cadeira, numa mulher, enfim, eles são substantivos concretos. Por exemplo, aqui tem uma pegadinha. Porque, por exemplo, se eu peço para vocês pensarem em fantasma, vocês vão conseguir pensar num fantasma. Não é porque, assim, até onde sabemos, talvez não exista. Ou, por exemplo, o saci. Você também consegue pensar num saci. Porque ele já tem essa imagem. Então, ele é um substantivo, o saci, ou fantasma, ou sereia, são substantivos concretos, tá? E substantivo abstrato é aquele que você não consegue imaginar. Por exemplo, se eu falo vida. Vida é um substantivo que a gente não consegue imaginar, assim, a vida. Substantivo saudade, a gente também não consegue imaginar a saudade. Ou viagem, rapidez, a gente não consegue imaginar essa coisa, né? Então, por isso que a gente chama de substantivo abstrato. Por último, a gente tem um substantivo que ele é o coletivo. O substantivo coletivo, ele é uma palavra só, que vai ficar no singular, mas ele indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, por exemplo, enxame ou colmeia são vários seres da mesma espécie, né? Por exemplo, abelha, juntos. Matilha é o coletivo de cachorro, então são vários cachorros juntos. Ramalhete é o coletivo de flor, então são várias flores juntas também. Então, assim, geralmente, isso para vocês entenderem classificação. Um substantivo, você sempre vai escolher essas classificações. Por exemplo, gato. Gato é um substantivo simples. Desses bloquinhos, ele só pode ser um deles, né, de cada um. Ele é um substantivo simples. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo. Ele é comum ou próprio? Ele é comum, porque não escreve com letra maiúscula. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, né, porque você consegue imaginar. E ele não é coletivo, tá? Então, ele pode ser essas 4 coisas, tá? Agora, com relação à flexão. Flexão quer dizer ou flexão de gênero, ou de número, ou de gênero, de número, ou de grau. Então, flexão de gênero é feminino ou masculino. Então, a gente tem substantivos que são biformes, que tem 2 formas. Então, por exemplo, gato, gata, homem, mulher, médico, médica. Então, tem uma forma para o feminino, tem uma forma para o masculino. E aí a gente tem os substantivos que eles são uniformes, que eles vão ter uma forma, independente de ser feminino ou masculino, tá? Desse daqui, ele vai se ramificar, tá? Então, a gente tem o substantivo biforme, ele é só isso, parou aí. Se ele for uniforme, você pode classificar ele, além disso, em 3 coisas. Ou em epiceno, ou sobrecomum, ou comum de 2 gêneros. Epiceno é só para animal, tá? É quando o animal ele só tem um nome. E aí a gente vai diferenciar masculino e feminino com macho e fêmea. Então, por exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea. Porque só tem, até o artigo aqui na frente não muda, né? O jacaré macho, o jacaré fêmea.
que é aquele que só tem um gênero mesmo. E geralmente ele vai nomear pessoa, tá? O epiceno nomeia animal, o sobrecomum nomeia pessoa. E ele não muda, por exemplo, a criança, não existe o criança. A testemunha, não existe o testemunha. A vítima, não existe o vítima. Existe só essa forma para os dois. E comum de dois gêneros, diferente do sobrecomum, ele vai mudar o artigo. Tá vendo que a criança, você não pode mudar o artigo, você não pode escrever o criança, né? Mas o comum de dois gêneros, você vai mudar o artigo. Então, o colega, a colega. Ele não muda dentro dele, aqui, né? Dentro, tipo, da palavra colega, mas ele muda antes. Então, o colega, a colega. O doente, a estudante. Então, isso por enquanto de flexão de gênero. Aí a flexão de número. Na apostila de vocês, tem várias, né? Eu comecei aqui pela E. Mas tem vários jeitos de você colocar no plural. Eu não vou falar todas, porque as outras são muito óbvias, assim, né? Do tipo, colocar o S, trocar E, colocar o ES. Então, assim, são plurais mais óbvios, que vocês já devem saber. Mas nesse caso, eu peguei alguns que vocês geralmente não sabem, principalmente a G, tá? Então, a E, a gente tem essa flexão do plural de quando os substantivos terminam em I, IU, né? IL. Então, quando eles forem oxítonas, quando a tônica for a última, vai só acrescentar o S, canil, canis. Quando ela for paroxítona, você vai colocar um E também. Então, míssel, a tônica, lembra que a gente viu, né? A tônica, ela é a penúltima e não a última. Então, a gente vai trocar por E e S, o IL, né? Então, fica Mi, 6. Na F, tá falando sobre algumas palavras, por exemplo, aqui, a mais importante seria óculos. Óculos, nossa senhora, minha voz tá ótima, peraí, que eu vou ter. Agora voltou ao normal, mas é porque eu falei muito hoje, eu dei muita aula, então minha voz, ela talvez vai falhar um pouco. Então, assim, essa daqui do óculos, é que assim, o óculos, ele não tem singular, ele sempre vai ser escrito óculos, com S mesmo no final. O que vai mudar é o artigo, então, o óculos, os óculos. Mesma coisa de lápis, o lápis, os lápis. Essa daqui, que é a G, muita gente não sabe, né? Que é essa questão do ão. O ão, ele vai ter 3 plurais possíveis, tá? Então, ele pode ser ons, ães ou ãos. Principalmente cidadão. Isso daí vocês podem grifar na sua apostila, na apostila de vocês, porque é uma coisa que muita gente erra e acaba caindo bastante. O plural de cidadão é cidadãos, não é cidadões. Muita gente faz esse plural, tá? Mas é cidadãos. Então, mas como que você sabe qual que é o plural certo? Decorando. Não tem muito o que fazer, é decorar. Então, por exemplo, de limão é com ões, é limões. O do alemão é com ães, é alemães. O do cidadão é com ãos, é cidadãos. Então, é muito decorar mesmo. E as palavras com X, quando elas terminam com X, elas ficam invariáveis. Então, só muda também o artigo. O tórax, os tórax. E aí, a gente tem uma partezinha mais chatinha, assim, que é a flexão de número do substantivo, colocar no plural, para substantivos compostos, que são substantivos que tem aquele tracinho, né, que é o hífen. Então, porque quando ele não tiver, você coloca no plural normal, coloca um S no final. Mas quando ele tem esse hífen, a gente tem várias regrinhas para colocar no plural. A primeira regra é que quando a gente tem essas duas palavras, se
a gente vai variar só o primeiro ou as duas palavras. Quando que a gente vai fazer isso? Quando as duas palavras forem substantivo, quando as duas palavras forem nomes. Você pode variar só a primeira ou as duas, do mesmo jeito tá certo, tá? Então, palavra-chave, palavra substantivo-chave também. Você pode fazer palavras-chave ou palavras-chaves. Couve-flor. Você pode fazer couves-flor ou couves-flores, tá? Porque os dois são substantivos. Couve é substantivo, flor também. Mesma coisa com bomba e relógio, os dois são substantivos. Mesma coisa com peixe e espada, os dois são substantivos, os dois são nomes. Isso daqui, na hora de fazer exercício, vocês têm que olhar, tá? Não adianta, é tipo fazer exercício colado com isso daqui até decorar. E quando que a gente flexiona obrigatoriamente os dois elementos, as duas palavras? Quando ele for formado ou por substantivo e adjetivo, ou adjetivo ou substantivo, né? Independente da ordem, ou numeral e substantivo. Numeral é que indica número, né? Quantidade. Então, por exemplo, amor perfeito, amores perfeitos, porque amor é um substantivo, perfeito é uma qualidade. Adjetivo e substantivo também, né? Gentil, homem. Gentil, adjetivo, homem é substantivo. Então, gentis, homens. Numeral e substantivo. Quinta-feira, por exemplo, todos os dias da semana, né? De segunda a sexta. A gente vai variar, quando colocar no plural, os dois, obrigatoriamente, tá? Porque é um numeral e um substantivo. Quando que a gente só pode flexionar o segundo elemento? Quando a gente tem alguma palavra invariável no começo, ou um verbo e um substantivo, por exemplo, guarda-roupa, guarda é o verbo, roupa é um substantivo, então guarda-roupas. Ou quando tem uma palavra invariável e uma variável, por exemplo, alto-falante, alto é um advérbio, né? Falante é um adjetivo, então alto-falantes. Ou com palavra repetida ou imitativa, né? Então reco-reco, fica reco-recos, tá? Só o último, o segundo elemento que vai para o plural. E quando que a gente só pode flexionar o primeiro, não pode ir o segundo para o plural? Quando a gente tem uma preposição no meio, seja ela clara ou escondida. Então, por exemplo, água de colônia. Tem um de, que é uma preposição, né? A, de, para, com, em, são preposições. Mas geralmente as preposições que tem no meio são a ou de, tá? Vocês podem até anotar aí. Quando tem essas preposições, a gente só vai variar o primeiro. Então fica águas de colônia. Por exemplo, pé de moleque. Você só pode variar o primeiro, pés de moleque. Ou quando a preposição está oculta. Então, por exemplo, cavalo vapor. Seria cavalo a vapor, né? Teria um a escondido aí. Então, mesmo só coloca o primeiro no plural. E tem alguns que permanecem invariáveis, né? Por exemplo, sempre que tiver um verbo e um advérbio, que os dois não vão para o plural. Então, o bota fora, os bota fora, que bota é verbo, fora é advérbio. Ou verbo e um substantivo no plural. O verbo, ele já não vai para o plural. O substantivo no plural já está no plural, então não tem como colocar mais no plural. Então, só vai o artigo que está na frente. Então, os saca-rolhas é os saca-rolhas, tá? E aí tem alguns casos especiais que para vocês decorarem, né? Que não entraria em nenhuma dessas regras, que seria louva-a-Deus, os louva-a-Deus, bem te vis, bem me queres e Joões ninguém. Porque, por exemplo, até o bem te vis e o queres, né? O bem me queres, nesses casos, por exceção, o verbo vai para o plural, tá? Mas é uma exceção. Isso daqui, gente, é ficar olhando ali para vocês poderem decorar, tá? E aí a gente tem o grau do substantivo. Deixa eu ver que horas são. O grau do substantivo, a gente tem o grau normal, que é sem ele estar no aumentativo ou diminutivo, e aí a gente vai ter ou aumentativo ou diminutivo. O aumentativo, porque assim, o grau ele indica tamanho das coisas, né? O grau aumentativo, a gente tem tanto o analítico quanto o sintético. O grau analítico é quando você acrescenta uma palavra, e a gente vai ver isso também em adjetivo, quando você acrescenta uma palavra para você mostrar que essa coisa é maior.
Então, por exemplo, casa grande, eu acrescento o grande. O sintético, você não acrescenta uma palavra a mais. Você junta no meio da palavra algum pedacinho de palavra para mostrar que existe esse aumentativo. Então, por exemplo, casarão. O grau diminutivo, a mesma coisa, né? Ele é ao contrário, ele vai mostrar que uma coisa é menor. O analítico, você vai ter uma palavra para mostrar isso. Por exemplo, casa pequena. O sintético, você vai ter um pedacinho, que seria, por exemplo, casinha ou casebre, também indica um diminutivo. De substantivo, é isso por enquanto. Antes de entrar em adjetivo, eu vou responder antes que eu esqueça o Luca. Que ele pergunta, eu vou responder para todo mundo, porque talvez seja a dúvida de todo mundo. Na verdade, deixa eu ver se eu entendi primeiro a pergunta. Porque ele pergunta assim, professora, na redação você pode considerar 2 linhas no arquivo, uma no papel, as linhas são muito pequenas. Se eu posso considerar que 2 linhas no arquivo valem uma, se você fosse passar limpo, no papel ia ser uma linha só, eu acho que é isso, né, que você tinha falado. Na verdade, não. Porque quando você escreve no papel, a sua letra fica maior até. Então, meio que dá na mesma. O tanto, por mais que a linha seja menor do arquivo lá, quando você passar, ela vai dar a linha inteira do papel. Porque quando você escreve, aumenta. Querendo ou não, quando você está escrevendo, isso é por prática mesmo. Tinha uma aluna minha que ela sempre digitava as coisas, as redações, antes de passar limpo. Ela tinha algum negócio, um toque, não sei. Ela não escrevia à mão. Então, eu acabei percebendo isso, porque ela me entregava também a parte digitada. Como ela fazia uma folha com uma linha bem maior no Word, no arquivo Word, muitas vezes a linha do arquivo, do computador, não dava uma linha, ele dava mais do que uma linha. Então, como ali a linha é um pouquinho menor do que seria no Word, daria a mesma coisa. Então, por isso que é para vocês seguirem a mesma coisa, escrever de 10 a 20 linhas ali no arquivo que eu passei para vocês. E é isso, e só relembrando que vocês têm até hoje para entregar, tá? A gente ainda prolongou mais um tempo, porque vocês estavam se adaptando a fazer a redação. Mas semana que vem, não, na próxima aula de redação, que eu acho que vai ser no final do mês, vocês vão ter só uma semana para fazer, tá? Então já se adaptem a fazer em uma semana. Se eu não expliquei direito, me dá um toque, tá? Mas se eu expliquei, também dá um toque, fala um ok. Não, Luca. Quantas linhas você escreveu? Porque é como se você considerasse uma linha, a linha do papel mesmo. Então, o tanto de linhas, se você escreveu 10 linhas naquele arquivo, vão ser 10 linhas no papel, tá? Então, por isso que não é a mesma coisa. E alguém me perguntou se eu já corrigi. Não, eu estava esperando os atrasados me entregarem tudo para eu corrigir tudo de uma vez. Então, eu vou corrigir a partir de hoje. E aí, quando tiver a correção, eu aviso. Eu falo para o Matheus avisar vocês. E... Meu Deus, Lucas, você escreveu 38 linhas lá? Dá para você escrever em menos? Não precisa escrever 38 linhas. Mas agora... Então, vocês têm que ter limite, porque vocês vão ter limite lá na prova, né? Então, vocês precisam ter um limite de linha. E não precisa, para entregar, não precisa entregar, tá? Porque se vocês digitaram naquele arquivo, já está salvo e eu vou acessar aquele arquivo. Então, não precisa entregar. E, peraí que alguém me perguntou alguma coisa. O Rick, eu não sei. Depois, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, eu vou dar uma olhada em quem entregou, tá? Eu vou ver quem não entregou. E aí, qualquer coisa, eu aviso aqui se não tiver entregado.
Mas assim, se você digitou naquele arquivo lá que o Matheus mandou, nem precisa salvar nem nada. É digitar, salvar automaticamente, fechou a aba, tá salvo. E aí eu vou poder acessar, tá? E bom, quem tinha muito espaço para escrever antes, gente, infelizmente vocês não podem escrever um monte, né? Não sei se vocês viram, mas entra na prova do Cotil para vocês verem. É um tantinho assim, ó, o tamanho do lugar que vocês podem escrever. É super pequeno lá. Então, por isso que também eu deixei vocês escreverem pouco lá aqui no arquivo, porque é muito pouco mesmo. E aí quem fez os exercícios, aquele exercício da primeira semana não teve nota, tá? Era um exercício para ver como vocês escreviam. Aquele lá, primeirão, né, para fazer um comentário no Facebook e tal, era só para ver as correções que eu fiz. Esse agora vai ter nota, tá? Aí eu vou fazer uma grade, e até eu acho que eu não falei para vocês, mas a pontuação ela vale até 12. Eu vou fazer a mesma pontuação da Unicamp. Então a nota máxima é 12, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas eu vou deixar lá também. Mas só para vocês não ficarem confusos, depois falarem, nossa, mas eu tirei 10, eu tô arrasando. Tá, até tá, mas assim, ainda não é a nota máxima, tá? A nota máxima é 12. E acho que é isso, né? Se alguém tiver mais perguntas de redação, agora é o momento. Ou depois, porque depois que começar a explicar adjetivo, eu só vou responder essas perguntas mais depois, para eu não me confundir toda aqui. Bom, então, vamos para adjetivo, que é essa segunda parte. O adjetivo, ele está totalmente relacionado com o substantivo, tá? Geralmente, quando aparece um adjetivo, aparece um substantivo também, porque eles estão caminhando juntos. Então, o adjetivo é uma palavra que expressa qualidade ou característica, né, de algum substantivo. Então, assim, qualidade pode ser coisa boa ou coisa ruim também, tá? Que qualidade está como uma coisa, se eu falar, por exemplo, que uma pessoa é feia, eu posso considerar isso uma qualidade, tá? Então, por exemplo, aquela mulher bonita está se aproximando. O adjetivo é bonita. E sempre ele vai estar se referindo a um substantivo. E isso é importante porque vai ter um exercício assim, tá? Que vocês vão ter que grifar o adjetivo e fazer uma setinha para qual substantivo ele está se referindo. Então, por exemplo, aqui o bonita, ele está se referindo à mulher. Já que o homem ao seu lado é muito bondoso. Bondoso é adjetivo e ele está se relacionando com o quê? Com o homem, tá? Que está longe aqui. Então, por isso, o adjetivo ele pode estar do ladinho do substantivo ou ele pode estar meio longe, tá? Então, por isso, vocês têm que dar uma olhadinha com calma. A classificação do adjetivo, ela vai ser primeiramente em explicativo ou restritivo. Então, ou um adjetivo vai ser explicativo ou ele vai ser restritivo. Explicativo é quando você dá uma qualidade que já é do próprio ser. Por exemplo, pedra dura. Então, assim, tem o dura, que é uma característica, um adjetivo de pedra. Mas, assim, toda pedra é dura. Isso já é uma qualidade de pedra. Então, por isso, nesse caso, ele é um adjetivo explicativo. E o restritivo é quando você dá uma característica que não é comum àquele ser. Então, por exemplo, pedra preciosa. Não é toda pedra que é preciosa, tá? Por isso, nesse caso, é um adjetivo restritivo. E agora, com relação à formação, é mesmo muito parecido com o substantivo. Ele pode ser simples ou composto. Simples tem uma palavra só, escuro, alto, brasileiro. Composto é quando tem mais de uma palavra. Então, por exemplo, e sempre vai ter hífen, né? Amarelo, alaranjado, luso brasileiro, castanho escuro. Porque assim, igual tem aqui brasileiro e luso brasileiro, tudo que for nacionalidade, a gente considera como adjetivo, tá? Adjetivo pátrio, que eu acho que vai estar um pouco mais pra frente.
Cor também, tá? É adjetivo. O adjetivo ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo, quando ele não vem de nenhuma outra palavra, né? Então, belo, feliz. Aqui tá escrito puto, é ótimo. Eu esqueci de arrumar isso. Tá aqui na apostila de vocês, tá assim? Porque, na verdade, era pra ter escrito outra coisa, mas puto também é um adjetivo, tá? Quando você fala assim, ah, fulano tá puto. É um tipo de adjetivo. Mas não era pra estar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada na apostila. Se eu mudei, senão eu vou ter que mudar. Não tá aqui. Ai, gente, que ótimo, né? Eu já vou até circular para eu mudar. Então, assim, ele pode ser primitivo ou derivado. O derivado é quando ele vem de outro adjetivo. Então, derivado, por exemplo, magrelo vem de magro, belíssimo de belo, bondoso vem de bom. E o adjetivo pátrio é aquele que eu já falei, né? Ele indica alguma nacionalidade. Então, por exemplo, acreano, limeirense, capineiro, estadunidense, enfim. E tem também os adjetivos pátrios compostos, como a gente viu, afro-americano, greco-romano, luso-brasileiro, sempre que tiver o hífen, que é esse tracinho. E aí a gente tem uma coisa que chama locução adjetiva. Locução adjetiva e locução, tá? Locução é uma coisa que eu já falei para vocês, eu acho. Sempre que aparecer a palavra locução, é porque quer dizer mais de uma palavra. E vocês podem até escrever isso, porque vai ter locução de várias classes gramaticais. Vai ter locução verbal, vai ter locução prepositiva, vai ter locução adverbial. Essa locução ela vai aparecer em várias coisas, em várias classes. Por que ela vai aparecer? Porque locução quer dizer mais de uma palavra. E é uma locução adjetiva porque ela tem a mesma... ela é mais de uma palavra, mas que tem a mesma função de um adjetivo, que é uma palavra só, né? Então, por exemplo, da noite é uma locução. E geralmente as locuções são feitas com preposição, geralmente o da ou o do, mais um substantivo, que aí juntas elas formam uma ideia de adjetivo. Então, por exemplo, da noite, noturna, da boca, bucal. Isso daqui é para trocar. Tem locuções que a gente consegue trocar por um adjetivo só, por exemplo, da noite noturna, ou da boca bucal, do mundo mundano, de anjo angelical e da chuva pluvial. Tem locuções que a gente não consegue fazer isso, tá? Mas a maior parte das locuções a gente consegue fazer ou uma locução ou um adjetivo. Que é locução mais de uma palavra, né? Preposição mais substantivo. Adjetivo, uma palavra só. E aí, a gente vai para as flexões. Que lembra que, nesse caso, a gente vai ter de gênero, de número e de grau também, as três. De gênero, elas são muito normais, assim, igual o substantivo, e é até mais fácil que o substantivo, porque a gente vai ter ou biforme ou uniforme. Biforme é que tem um, né, para feminino ou masculino. Então, o moço luso-brasileiro, a moça luso-brasileira, né? Bondoso, bondosa. E lembrando sempre, quando ele for composto, que tiver o hífen, a gente só vai variar, igual vocês estão vendo aqui, luso-brasileira. A gente só varia a última palavra. A gente só coloca a última palavra no feminino. Isso também vai acontecer no plural, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Ou ele pode ser uniforme, que é assim, só tem uma forma, seja para masculino, seja para feminino. Então, menino feliz ou menina feliz, não importa, né? O gênero, ele vai ser o mesmo. E aqui a gente vai ver o plural dos adjetivos simples. A gente viu gênero e agora o plural. O plural do adjetivo simples é muito normal, né? Só mais basicamente você colocar o S, fazer uma substituição, isso aqui vocês sabem fazer, né? Onde vai ter o problema vai ser quando tiver alguma palavra que ela tem como origem um substantivo. Então, por exemplo, a palavra cinza, né? Ela vem primeiro de um substantivo. Então, a palavra cinza, ela primeiro é a cinza da cinza, mesmo tipo, sei lá, de alguma coisa queimou e virou cinza.
Nesse caso, ela não vai para o plural, tá? Então, camisas, cinza, ternos, cinza. Não vai, tá? E aqui, o plural de adjetivos compostos. A mesma coisa do gênero. A gente só vai colocar no plural a última palavra. Quando a gente tem uma exceção. Quando a gente tem uma exceção? Quando a gente tem um substantivo adjetivado, de novo, aí ele não vai pro plural. Se ele não for um adjetivo, um substantivo adjetivado, por exemplo, olhos verde claros. Aqui de boa, vai o último pro plural. Agora, se ele for um substantivo adjetivado, por exemplo, rosa. A palavra rosa de adjetivo vem da rosa, a flor rosa. Então, nesse caso, não varia. Então, rosa, claro, rosa, camisas rosa claro, ternos rosa claro. Não vai para o plural. E eu acho que é mais isso, porque depois embaixo está falando mais sobre a questão de variedade. Então, antes de eu liberar para vocês fazerem os exercícios, deixa eu ver o que o Luke escreveu aqui. Luca, na verdade, eu posso sim tirar nota. Na verdade, se, por exemplo, se você escreveu mais do que eu pedi, se você escreveu, tá lá 20 linhas, você escreveu 30, eu paro de ler na 20ª. Eu não posso ler o resto. Isso é como funciona, e eu tô falando isso não por ruindade. Eu tô fazendo porque é assim que a gente corrige. Não sei se eu falei para vocês, mas eu corrijo vestibular oficial, né? Então, a gente não pode. Passou da quantidade de linha ali, a gente não pode corrigir. Então, talvez você fique sem nota, porque aí talvez você colocou uma coisa importante ali embaixo e eu não posso ler. Eu não posso considerar aquela coisa que tá ali embaixo, né? Passando das 20 linhas. E também depende, se você escreveu mais usando sua criatividade, depende muito, você fugiu do assunto. Porque se você fugiu do assunto, se você colocou coisa nada a ver, também vai fugir um pouco. Então, que assim, como eu falei, não tem muito lugar para criatividade, né? A gente não vai analisar tanto criatividade assim. É do tipo, faça o que está sendo pedido e ponto. Deixa para ser criativo nas outras várias áreas que a gente tem na vida. E é para treinar vocês, né? Porque não só o COTIL, mas assim, vestibulares no geral, né? São desse jeito. Então, eu vou dar um tempo agora para vocês fazerem os exercícios. Eu acho que até umas 5, no máximo 5 e pouquinho, para a gente corrigir. Tentem fazer rápido, foquem, tá? Para fazer, porque a gente vai ter que corrigir super rápido também. E aí, qualquer dúvida, vocês... Sim, né? Então, A1 é a E, porque no primeiro caso, os dois são substantivos, substantivos não, tem um substantivo e tem um adjetivo. Então, os dois têm que ir para o plural. Então, casas grandes. Flor de Cuba tem o D no meio, né? Então, só a primeira pode ir para o plural. Então, flores de Cuba. Arco-íris é aqueles que a segunda já está no plural, né? Então, só fica os arco-íris. E beija-flores também só a última vai para o plural, porque o primeiro é verbo, né? Então, não pode ir para o plural o primeiro. Beleza, então nadocaram. Tem todo esse negócio, né? Não é uma alternativa. Mas se vocês puderem, igual Yasmin. Yasmin, então, é tão dedicada que ela se loga em dois dispositivos para ter aula. De tão dedicada que ela é. Bom, algumas pessoas já responderam, que eu acho que foi basicamente a mesma coisa. Yasmin tem que responder assim, são seus olhos. Eu respondi assim hoje, uma aluna que me elogiou. Porque isso é o que minha avó fala, que minha mãe fala. Coisa de gente mais antiga, fala.
Então, é isso mesmo que vocês colocaram, né? O primeiro, ele é substantivo epiceno. Então, né, por causa do macho e fêmea. Amor, felicidade e gratidão é substantivo abstrato, porque a gente não consegue imaginar. O líder, a líder, o indígena, a indígena. Se muda só os artigos, é esse substantivo comum de 2 gêneros. Até dá para gravar, né? 2 gêneros, porque a gente tem uma modificação, né? E aí a gente tem o substantivo sobrecomum, né? Que é o último, que a gente não tem modificação de nada, né? Nem de artigo, nem na palavra, de nada. E aí na 3, o que vocês colocaram? Temos uma variedade, né? A 3 foi meio conturbada. Sim. Na 3 é C, tá? Porque eu acho que isso aqui eu não cheguei a falar para vocês esse primeiro. Mas o segundo, dava para você tirar D e E já. Porque lembra que eu falei não é cidadãos, né? Então, a gente já excluiria a D e a E. Quando a gente faz plural de coisa no diminutivo, a gente não faz assim com ele no normal. A gente já coloca no plural aqui, né? Então, esse fogões, a gente tira o S, né? Porque o plural de fogão é fogões. Aí você tira o S do plural, aí fica fogões, acrescenta o diminutivo que é ozinho, e aí você coloca o S ali no final, tá? Então é assim que a gente faz plural de diminutivo. E então essa é a C. Na 4, o que vocês colocaram? Eu não lembro, vai chegar uma que vocês vão ter que escrever, tá? Eu acho que ainda não chegou. Não chegou ainda, é alternativa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, 4 é a última alternativa, né? Ok, então praticamente todo mundo, né? Todo mundo acertou. Que é onde só tem substantivo abstrato, é a D, né? Que são todos que a gente não consegue imaginar. Porque, ó, vamos ver na A. Na A a gente tem imagem. Imagem, a gente consegue imaginar uma imagem. Na B, a gente tem luz. Você consegue ver a luz, né? Na C, a gente tem luz de novo. Eu acho que é mais isso mesmo. E na E, a gente tem lábios e luz. Por isso que não pode ser a E, é a D. Olha. Porque você consegue pensar justamente por causa disso. Então, na D, só que você não consegue imaginar nenhuma dessas coisas, né? Você pode, por exemplo, esperança, saudade. Você pode até imaginar uma cena de pessoas sentindo esperança. De inimizade, sei lá, pessoas brigando. Mas assim, você não tá vendo a inimizade, você tá vendo pessoas brigando. Ou, sei lá, pessoas sentindo saudade. Então, assim, você não consegue ver aquilo mesmo. E aí, a 5, como a 5 e a 6, né? Como elas não são de alternativa, eu já vou passar aqui e aí eu vou falando direto para vocês, tá? Lembrando que vocês tinham que grifar o adjetivo e fazer uma setinha para o substantivo ao qual eles estavam se referindo, tá? Então, aqui não tá a setinha, mas eu vou falando, eu vou ler todas. Já não basta eu ter falado horrores já nessa aula, mas eu vou ler todas essas. E vou falar qual que é a setinha, né, para qual lado. Então, as águas frescas é o adjetivo, e ele está se referindo a águas, né? Então, a setinha iria para águas. Do rio lembra um delicioso banho. Delicioso é o adjetivo que está caracterizando banho. Então, a setinha é para banho. Pessoas apressadas vão para o trabalho. Apressadas é o adjetivo. E aí, quem são apressadas? As pessoas. Então, está modificando pessoas. As misteriosas sombras provocaram medo. Misteriosas é o adjetivo, que está se referindo ao substantivo sombras. Então, a setinha vai para sombras.
Aqui a gente tem a luz clara da lua clareia os caminhos à noite. Aqui a gente tem clara, que é um adjetivo, e da lua é uma locução adjetiva, tá? Então a gente tem o clara e o da lua também. E os dois estão se referindo à luz. Aí a gente tem na próxima brancas e formosas, que se referem a nuvens, né? São as nuvens que são brancas e formosas. Na F, as estrelas brilhantes enfeitam o céu. A gente tem brilhantes, que é o adjetivo, e quem são brilhantes? As estrelas. Então a setinha vai para estrelas. Na G, grandes e belas árvores enfeitam o parque. Então a gente tem grandes e belas, que são adjetivos, e eles estão modificando árvores, tá? Que é o substantivo. O mar agitado assusta os pescadores. Então, a gente tem aqui agitado, que é o adjetivo. E o que é agitado? O mar. Pedro é animado. Animado é o adjetivo e está se referindo a Pedro. O rio calmo desperta a tranquilidade. Então, calmo é o adjetivo. E o que é calmo? O rio. As meninas alegres foram à escola. Alegres é o adjetivo. E está modificando meninas. E pessoas agitadas rodeavam o doente. Agitadas é o adjetivo e pessoas está se referindo a pessoas. E aí a Nath perguntou por que assusta não é. Assusta é verbo, né? De assustar. Então o mar agitado assusta os pescadores. Ele está fazendo uma... Seria um adjetivo se fosse assustado ou assustada. Aí seria um adjetivo, mas assusta é verbo, né? A gente consegue colocar no presente, no passado, no futuro. Aí ele não vai ser, ele indica mais uma ação e não uma qualidade, tá? E, para terminar aqui, nas 6 eram os plurais, né, das frases. Então, aqueles equipamentos são úteis, mas perigosos. Estes alunos são capazes de realizar quaisquer atividades. Foco para o quaisquer, ele tem plural, né? O plural de qualquer é quaisquer. A gente faz o plural do meio, né? Como se fosse de qual. O plural de qual é quais. Então, de qualquer é quaisquer. Na C, os resultados são possíveis. Na D, eles são homens gentis e amorosos. Na E, as meninas estudiosas receberam bons resultados. E na F, os homens portugueses receberam congratulações. Vou deixar um tempinho aqui para vocês corrigirem. Se vocês precisarem, vou deixar um minutinho. Mas certo que eu não sei se precisa tanto assim, né? Não sei se vocês erraram tanto. Alguém precisa de tempo? De mais tempo? Se alguém precisar... Tá, então vou dar um minutinho aí. Quem já terminou está